Boa tarde a todos. Vamos, então, dar início a mais uma série do evento Pesquisar é Preciso. Hoje o título da nossa palestra vai ser Museografia como Prática Acadêmica, as exposições curriculares da Unirio, que vai ser realizado pela professora doutora Helena Cunha de Uzeda. Eu primeiro queria agradecer muito à doutora Helena pelo ter aceito o convite. Já vou apresentar ela e introduzir todos aqui no nosso evento. Eu só queria, então, inicialmente, dar alguns avisos gerais para que a gente possa ter um bom evento, uma boa participação de todos. Todos estão com os microfones desligados, para a gente tentar ouvir somente a palestrante, e eu peço que durante a apresentação dela a gente mantenha desligado para evitar qualquer tipo de ruído. Ao final, a gente, então, através do chat, vai abrir para inscrição, ou se alguém quiser fazer alguma pergunta, um comentário, a gente transmite a pergunta para a doutora Helena para poder responder essas perguntas. Aquelas pessoas que desejarem, no final também, podem colocar o seu nome completo e o seu e-mail para certificado de participação, que a diretoria de pesquisa vai enviar esse certificado de participação para vocês. E aproveitando agora já também no início, eu queria divulgar a nossa agenda de atividades. O Pesquisar é Preciso tem sempre acontecido às terças e sextas, e por conta do feriado, né, hoje vai ser quarta e sexta. Na próxima sexta-feira, a gente tem a palestra, então, da doutora Eliane Ribeiro Andrade, que vai falar sobre desigualdade entre os jovens que nem estudam e nem trabalham no Brasil. E na próxima semana, também por conta do feriado que a gente vai ter na sexta-feira, nosso evento vai acontecer na terça e na quinta, né? Na terça-feira, nós vamos ter saúde e cuidado aos filhos. Também isso é assunto de homem, com a professora doutora Adriana Lemos, da Escola de Enfermagem da Unirio. E na quinta-feira, nós vamos falar sobre o potencial antiviral de algas marinhas, com a professora doutora Valéria Laneville Teixeira, sempre às 14 horas aqui conosco, tá certo? Eu queria, então, novamente, agradecer muito à doutora Helena por ter aceito. A doutora Helena é professora associada do Departamento de Estudos e Processos Museológicos da Escola de Museologia. Teve a sua graduação em Museologia pela Unirio, com mestrado em História e Crítica da Arte e doutorado em Artes Visuais pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da UFRJ. Atualmente é a coordenadora do Laboratório de Desenvolvimento de Exposições, o LADEX da Unirio, e também coordenadora do Programa de Pós-Graduação Museologia e Patrimônio da Unirio. Ela tem experiência nas áreas de formação profissional para museus e planejamento e desenvolvimento de exposições, como também História da Arquitetura do Rio de Janeiro e o estudo sobre acervos museológicos. Tá? Eu queria, então, passar a palavra à doutora Helena e queria novamente agradecer a participação aqui conosco. Eu vou encerrar aqui a minha apresentação, Helena, para você poder colocar a sua aí. Só pedir, Helena, depois para você ligar seu microfone, tá? Tá. Pronto. Essas novas tecnologias, né, Anderson? Não é isso, não. Não é isso, não. Tá tudo prontinho, né, Anderson? Ai, ai. Pronto, agora vai. Pronto. Boa tarde a todos. Estão me escutando bem? Anderson, você está me escutando bem? Tudo certinho, todos ouvindo bem. Tá. Boa tarde. O Anderson já fez a apresentação toda, eu não preciso mais me apresentar. Quero agradecer muito a ele por ter me convidado
e pelo suporte que ele nos dá nessas novas transmissões, nessas mídias, né? Nós sentimos muita falta, como professores, de estar diante das câmeras, não, diante da turma. Estar diante das câmeras, para a gente, não é uma situação muito agradável. Deixa eu perguntar, está encobrindo o slide? Tá tudo certinho, tudo certinho. Tá? Não tem nenhuma, porque eu estou vendo uma faixa preta em cima do slide, vocês não. Não, está tudo certinho. Ah, Se você tá quiser, bom. que você clica na sua foto e bota só um quadradinho azul aí que você consegue enxergar. Tá, tudo bem. Então, vamos passar direto para o texto em si. Eu já não vou precisar mais me apresentar. Na realidade, eu sou professora da Escola de Museologia desde 2006 e, a partir de 2009, eu assumi 2 disciplinas que são disciplinas diretamente voltadas para o desenvolvimento de exposição. Numa, a gente faz toda a parte teórica e prática, pensando na exposição que vai ser desenvolvida, e no semestre seguinte a gente realmente monta a exposição. Mas, como eu sei que nós estamos falando, né, que eu estou falando para... nem todos são iniciados em museologia, já que essa palestra online ela atinge a várias pessoas que não são da área de conhecimento da museologia, eu vou falar um pouquinho como a exposição curricular foi pensada e surgiu dentro de uma escola de museologia, que foi pensada e surgiu dentro de um museu na década de 1930. Então, vocês têm aqui, eu coloquei a imagem dos alunos, as exposições curriculares, elas são muito populares, principalmente no CCH, que é onde elas acontecem, no espaço cultural do térreo, e elas acabam funcionando como um rito de passagem para a prática profissional. É interessante a gente ver como, no 7º período já, muitos dos conteúdos que são aprendidos ao longo do curso, eles são utilizados numa exposição, já que dentro do projeto de exposição cabem quase todas as competências que são ensinadas dentro do curso. Então, é um momento assim, de muita reunião, de muito aprendizado, inclusive pessoal, porque é muito difícil trabalhar em equipe sob tensão. Nós temos muito pouco tempo para montar essa exposição, com recursos limitados, que nos são fornecidos, ou pelo menos nos eram fornecidos. A partir de agora, a gente não sabe mais como as coisas vão se assentar, mas pela própria universidade, para a compra do material necessário para a execução do projeto. Então, o que eu vou falar para a gente entender como se estabeleceu, nós temos que pensar como os museus foram instituídos no Brasil. Os museus, eles fazem parte de uma paixão universal pelos objetos, desde os gabinetes de curiosidades, e a gente tem essa implantação, quando da vinda da família real, e mesmo antes, né, com a Casa dos Pássaros, que era um museu de história natural que já tinha aqui no Brasil, a gente tem esse modelo importado, que inaugurado em 1818, de real ele se torna imperial e nacional, e vão se acumulando dentro desses espaços os objetos, né? Os museus, eles se desenvolvem em harmonia com o pensamento iluminista, né? Que está embutido
na ideia de uma revolução científica moderna. E essas tipologias que vão sendo sistematizadas, e são com essas que a gente vai trabalhar nesse período, que formam o que hoje em dia se considera um colonialismo, né? Dentro da questão do museu, que são desses museus que são colocados na colônia, que refletem a visão de fora de nós mesmos, né? E por que eu estou falando isso? Depois a gente vai, com a República, a gente vai ter o confisco do patrimônio imperial. Então, você tem todos os pertences do Império sendo confiscados e transformados no patrimônio nacional. Dentro do Museu Nacional, porque aquela foto que eu mostrei, ela é do Campo de Santana, né? Ali que ficou o Museu Real. Com a República, todo aquele acervo e mais outros acervos de zoologia e mineralogia que vão sendo agregados, eles vão para o Museu Nacional, em 1892. E é interessante que Dom Pedro II tinha a sua coleção particular, que acabou sendo incorporada. Teve uma monografia de um aluno da museologia que ele estava tentando identificar, inclusive faz parte da direção do Museu Nacional, ele estava tentando identificar quais os objetos seriam originários dessa primitiva coleção de Dom Pedro, porque não houve uma catalogação, uma organização desses objetos. Então, você tem esse museu, que é um museu que também responde àquela mesma ideia de um museu europeu, né, de bases fundamentalmente europeias, e é um museu que, depois do incêndio, né, eu fico sempre traumatizada quando eu tenho que falar sobre o museu, mas foi um museu de grande importância no plano científico. Havia dentro do Museu Nacional, em 1896, um laboratório de fisiologia, e nesse laboratório de fisiologia foram feitas as primeiras experiências para a vacina contra a febre amarela. Então, essa força científica que esses museus tinham nessa época, elas não são muito estudadas, até por serem desmembradas, né? A gente sabe que o Museu Nacional ele tem vários departamentos, ele é ligado ao FRJ, mas foi de uma importância fundamental. Agora, o do Museu Nacional, a gente tem um período posterior, ele continuou sendo um museu, né? Um museu importante do Rio de Janeiro, mas a vontade, na década de 20, o pensamento de se construir uma nacionalidade, né? Então, o Museu Nacional ele ficou sendo um museu que tinha raízes no Império, apesar de ter sido criado na República, mas o que tinha dentro do museu eram basicamente as coleções que nós conhecemos bem, né? Que foram, infelizmente, em grande parte queimadas. Então, você tem um período que é um período muito instigante na história da cultura brasileira, que é quando nasce o Museu Histórico Nacional, né? Então, a gente tem que falar dessa passagem, porque é um período em que o Rio de Janeiro, como capital da República, tentava se estruturar dentro de uma nacionalidade própria. A gente tem, nesse período, estou falando da década de 20, a chegada da eletricidade, que chegou na década anterior, a Avenida Central foi que inaugurou, né, a luz elétrica urbana,
Então, você tem os automóveis e você tem todo esse desejo de que a capital da República, uma jovem república, então, fosse uma capital moderna. E aí a gente vai ter, em 1922, é um ano muito importante, paradigmático para a gente entender o Brasil, que é muito difícil de entender, né? Mas para entender a cultura brasileira, você tem, ao mesmo tempo, uma busca pela modernidade. A gente tem a semana em São Paulo, a semana de 22 em São Paulo, mas, ao mesmo tempo, você tem uma busca pela tradição, pela busca da tradição. E há situações assim difíceis de entender, como o desmonte do Morro do Castelo, em 22, que seria, né, a parte fundante da nossa sociedade, né, a célula máter da fundação da cidade, e você tem um desejo de demolir o Morro do Castelo, que seria a nossa tradição, mas, ao mesmo tempo, você tem pessoas que pensam como estruturar uma nacionalidade dentro de uma tradição, né? Então, Gustavo Barroso, jornalista, advogado, escritor, ainda que com problemas ideológicos e políticos, que todos sabem, ele teve a iniciativa de tentar construir um museu que fosse um representativo da nação, né, do Brasil, na época. É lógico que há toda uma busca por objetos, pelo que seria ser nacional, né? No momento em que estávamos saindo das influências europeias, quer dizer, estávamos querendo sair das influências europeias. A gente vai ver que, na realidade, isso continua, né? A própria Semana de 22, todos os grandes intelectuais, eles viviam em Paris, então é muito difícil você separar completamente, mas a ideia era como construir um museu representativo da nação, um museu brasileiro, não mais um museu de ciências que tentava analisar a fauna e a flora, a parte antropológica dos trópicos, mas um museu que pensasse a nação brasileira, como se fosse possível separar as coisas. Mas a gente sabe, né? Edgar Morin, inclusive, ele sempre fala sobre isso, né? Falava sobre isso, que essa disciplinarização, essa separação, ela acaba impedindo que você veja a completude, que é muito complexa, mas essa completude. Então, a gente tem... Eu botei essa imagem, que é muito interessante, porque é a imagem da exposição do centenário da independência, uma exposição internacional, que teve a participação de alguns países, e ali entre deixa eu ver, temos aqui como pegar esse apontador. Essa parte aqui era que é o Museu Histórico Nacional, né? Você tem aqui o pavilhão de festas, você tem diversos pavilhões, e você vê tudo iluminado. Então, isso, na época, era inovação pura. Então, você tem essa mistura, né? Que é a mistura, inclusive, o Zygmunt Bauman, ele fala sempre que é a ambivalência produtora de sentidos. E a questão de você separar, preservar a tradição, mas também se sincronizar com a modernização, isso é a base da construção da cultura. Então, nós estávamos nesse momento. O prédio, aí a gente está, o Pavilhão das Indústrias, da Exposição de Centenário de 22, que foi onde foi instalado o Museu Histórico Nacional, e é uma coisa muito curiosa, porque era um prédio colonial, né? Era um prédio ligado ao militar, era um forte ligado ao forte, que trabalhava com a fundição de balas de canhão e coisas assim, e ele era colonial autêntico. E, no entanto, nesse período,
estava muito em voga o neocolonial, que era uma releitura das construções coloniais, e eles tiraram, quer dizer, não valorizaram o colonial autêntico e fizeram decorações, acréscimos dentro do estilo neocolonial, que era um barroco, muitas referências, inclusive, de igrejas, né? E então você vê essa confusão, ao mesmo tempo que você quer valorizar o que era nacional, você desmonta o Monte do Castelo e você faz uma máscara em cima de um prédio de grande valor histórico, né? Então, nós estávamos num período nessa busca de inovação, mas a importância de manter um patrimônio, que foi visto por Gustavo Barroso, e fez com que ele, em 1922, dentro do pavilhão de uma exposição, ele criasse o Museu Histórico Nacional. Há uma relação próxima entre as exposições universais, como eram chamadas, uns chamam de universal, outros chamam de mundial, inclusive elas continuam acontecendo até os dias de hoje, vocês, se quiserem, podem fazer a pesquisa, e parece que a próxima vai ser, se não me engano, em Dubai. Essas exposições, elas serviram um pouco de inspiração para as exposições de museus, principalmente as temporárias, porque eram exposições efêmeras, como os próprios pavilhões onde elas se instalavam eram demolidos depois, mas elas tinham uma liberdade, até por ser efêmera, de tentar novas soluções e incorporar as modernizações, porque, afinal de contas, as exposições universais elas tinham essa linha de mostrar o que estava sendo feito de novo no mundo, em todos os níveis, inclusive em artes, maquinário. Então, é muito interessante que o Museu Histórico ele tenha surgido dentro da Exposição Universal de 1922. Aí houve a necessidade, né? O próprio Gustavo Barroso, quando criou o museu, ele viu que havia necessidade de preparar profissionais capacitados para lidar com todo esse acervo que estava sendo reunido. Quem falaria aqui melhor do que eu sobre essa história toda é o professor Ivan Coelho de Sá, diretor da Escola de Museologia, docente do nosso programa de pós-graduação e que tem um projeto de pesquisa especificamente sobre a história da museologia do Brasil, né, da importância do Brasil como um precursor dessa visão da museologia. Então, esse recorte do jornal de 1932 fala: inaugura-se o curso universitário no Museu Histórico. Na realidade, era um curso técnico, ele, com o tempo, ele foi ganhando muita musculatura, o currículo foi se expandindo e ele acabaria se tornando um curso universitário. O Gustavo Barroso fez um périplo em várias instituições, tentando reunir objetos de arte históricos, muitos objetos do Exército, Marinha, para tentar compor o que naquela época se entendia como patrimônio aí, especificamente material, né? Então, a gente tem uma coleção imensa de milhares de objetos e que se precisaria formar um pessoal capaz de catalogar, de higienizar, conservar, restaurar quando necessário, expor, e não existia esse material humano no mercado. É interessante que 130 anos antes aconteceu também o Museu do Louvre, criou a École du Louvre, justamente para preparar profissionais para, né, depois da Revolução,
todo aquele acervo incorporado no museu, o Museu Alberto Ocon, e você precisa de pessoal qualificado para lidar com essas obras. Nós temos aí, então, a primeira turma, a turma de formandos do curso de Museologia, aí é o Pátio dos Canhões, no Museu Histórico Nacional, em 1933, eram 2 anos de curso, 32 e 33, depois eles foram 3 anos, houve várias reformulações do currículo, mas, nesse momento, a exigência era por uma mão de obra qualificada para trabalhar dentro dos museus, principalmente dentro do Museu Histórico Nacional, né? Nós temos, então, uma sucessão de pessoas que são colocadas no mercado, e muito bem, e as exposições curriculares? Bom, as exposições curriculares, outra turma, ao centro tem o Gustavo Barroso, e aqui são todos os formandos. As exposições curriculares, elas foram acontecendo por iniciativa, ainda no sentido experimental, elas não faziam parte do currículo, e pela própria atuação dentro de um museu, com tantos acervos, com tantas coleções, e as iniciativas de professores e de próprios alunos naquela animação, houve algumas exposições que foram sendo feitas. Principalmente, a gente tem muito poucas imagens das exposições desse período. Eu pulei aqui uma coisa que eu queria falar, muito importante, que foi a transposição do museu em 1977. Ele foi incorporado à Federação das Escolas Federais Isoladas do Rio de Janeiro, a FEFIERJ, se reunindo com cursos assim importantíssimos que estavam fora também, como a Escola de Museologia. Você tinha o curso de Biblioteconomia da Biblioteca Nacional e o curso de Arquivologia do Arquivo Nacional, e mais a Museologia do Museu Histórico Nacional. Então, foi um momento em que se deu para esses cursos uma força de status universitário e, novamente, o currículo foi sendo alterado. Quando foi em 1980, mais ou menos, 79 para 80, a gente tem aí a única foto que eu encontrei desse período. As exposições curriculares, elas passaram a ser institucionalizadas, assim como o Laboratório de Desenvolvimento de Exposições LADEX, que foi, inclusive, pensado e implementado pela professora Teresa Scheiner e pela professora Maria Lourdes Rocha e Selma Franco. Então, a partir daí, você tem uma noção da exposição curricular como parte do currículo, com um espaço reservado para se expor, que não era mais uma galeria do museu, né, que seria emprestada, e com um laboratório específico para o desenvolvimento, que não é simples, é um processo complexo, montar uma exposição curricular, desenvolver todo o projeto, que a gente vai falar mais tarde, montar uma exposição curricular. Então, nós temos, em 1980, essa foto eu achei assim, muito interessante, porque ainda que seja bem anterior às exposições que nós fazemos aqui, mostra sempre uma grande animação, um certo improviso, né, que a gente está tentando, desde que eu comecei a disciplina, e o professor Ivan também foi pedir junto à reitoria para que nós tivéssemos a possibilidade de contar com os recursos, que fossem recursos mínimos, para que se pudesse pensar num projeto que não fosse uma sucessão de improvisos e adaptações, né?
Isso não é nada profissional. Dentro de uma universidade, você ensina técnicas, desenvolve práticas baseadas em teorias, não pode ser uma coisa de improviso. Então, ele conseguiu, com a reitoria, há anos atrás, esses recursos específicos para montagem de exposição. E nós temos o LADEX, né, que eu coordeno atualmente, que foi criado pela professora Tereza Chaves, que é coordenadora do doutorado dentro do programa de pós-graduação. E o que eu acho mais interessante dentro desse processo todo é que nós conseguimos colocar como projeto de pesquisa e vinculado à pós-graduação em Museologia e Patrimônio, que é o único curso de pós-graduação em Museologia e Patrimônio que tem doutorado na América do Sul, que tem uma relevância importantíssima pela ligação com o ICOM, que é o Conselho Internacional de Museus. Nós temos um professor, o professor Bruno Soares, que dá aula tanto na graduação quanto na pós, que é presidente do ICOFOM, que é o que reflete sobre a teoria dentro da museologia. Então, nós temos um grupo ali que pensa a museologia e pratica a museologia, eu poderia dizer assim, de alto nível, de ponta no Brasil. E o LADEX, que vocês estão vendo aí, uma de nossas alunas, né? O professor Ivan, ele fez o LADEX, um laboratório super funcional, com tudo o que nós precisávamos, e nós devemos agora mudar para um novo prédio, um outro espaço, que vai ser muito bom para acomodar todo esse processo, que é um processo trabalhoso. Então, a gente tem, e o interessante é a gente analisar dentro da trajetória do curso de museologia, como essas exposições elas vão brotando naturalmente, experimentais a princípio, no final da década de 60 e 70, depois oficializadas, curricularizadas, e elas se tornam uma força que, de uma certa maneira, qualifica para um mercado que está, vamos dizer assim, dividindo-se entre produtores visuais, arquitetos, desenhistas industriais, e às vezes o museólogo se sentia até, e algumas vezes ainda se sente, um pouco deslocado na hora de um projeto de exposições, né? A gente tem teorias e técnicas já desenvolvidas em relação à linguagem das exposições, que a gente compartilha com os alunos, traduz alguns textos, para que eles se instrumentalizem para enfrentar esse ambiente de montagem, que é terceirizado e multifacetado, e a segurança que ele tem que ter para transitar nesses espaços, ela vem do estudo na Escola de Museologia em relação à exposição, basicamente no 6º e no 7º período. Então, nós temos duas disciplinas que são diretamente voltadas para a exposição, uma de 60 horas, que tem a parte teórica e uma parte teórica, ela trabalha desenvolvendo toda a parte do projeto. Eu divido essa disciplina com a professora Júlia Moraes. Ela trabalha o planejamento, a escolha da ideia, do tema, que é uma iniciativa dos alunos, eles escolhem, apresentam com data show, como se fosse uma palestra, o projeto, como seria, eles apresentam 5 possibilidades, a turma toda vota no que elas consideram que será mais interessante ou mais viável,
E depois disso há toda uma construção da narrativa do projeto, do discurso que vai acontecer. No 7º período, a gente tem também o professor Anaildo Barassal, que agrega também ao grupo dos professores, somos 3 no 7º período, onde ele vai tratar da parte dos textos e como essa narrativa deve ser feita para que atinja o maior número de públicos e que realmente comunique. Então, no 6º período se desenvolve o projeto que vai ser executado no 7º período. Então, nesse 6º período, tudo sobre iluminação. Nós tivemos aqui um iluminador dos museus franceses que veio a convite da pós-graduação e que apresentou uma palestra e fez um workshop no Museu do Amanhã para os alunos de graduação, de pós-graduação. Então, a tentativa sempre é sintonizar, já que o mundo está correndo, né, numa velocidade muito grande, sintonizar com as novas interpretações desse espaço de exposição, que vai sendo agregado, a importância do uso das cores, a importância da altura dos objetos e do tamanho da letra, tudo para fazer com que seja mais prazeroso e não desgastante acompanhar uma exposição de museologia. Então, aqui nós temos essa parte, que é uma parte prática, então, depois deles aprenderem todos esses elementos constitutivos de exposição, como usá-los a favor da narrativa e do acervo, né? Uma boa iluminação, um bom uso de cores pode fazer toda a diferença no momento de você já entrar, sentir o que ali está querendo ser comunicado. Eles fazem a planta baixa, cada um faz exatamente a sua planta baixa. Eles trabalham essas maquetes, que são maquetes desmontáveis, onde é uma prova, essa é uma prova final dessa parte prática. Eles têm que executar, na escala certa, uma exposição que nós damos para ele, com uma quantidade determinada de quadros, de pinturas e de esculturas, com o tamanho certo, e eles têm que executar sempre com cuidado com a parte de preservação, se é aquarela, se é papel, não pode botar na frente da janela. Então, eles começam a perceber tudo aquilo que eles vão aprendendo com o professor Ivan, de preservação, com a professora de História da Arte. Eles vão juntando todas essas informações e eles fazem essa exposição com todo o capricho, com muito cuidado, a altura do olhar, o circuito, o espaço que é necessário deixar para cadeirantes. Então, tudo isso eles executam nesse momento. Então, é muito interessante, é uma aula muito trabalhosa, de muita aflição, mas que eles gostam muito. Aqui eu tenho para mostrar como mancham Isso é o espaço cultural do CCH, né? É exatamente do mesmo tamanho. Então, depois dessa parte, a gente, no ano seguinte, porque essa disciplina do 7º período, que é a exposição curricular, ela tem como pré-requisito, naturalmente, quer dizer, já ter feito a do 6º período, né? Então, aí a gente vai executar de maneira prática a maquete a ser construída, é uma maquete de papel plum, a maior, e que é exatamente aquilo que eles vão montar. Eles já têm a experiência da maquete desmontável do período anterior. Toda a parte de marcenaria, de pintura, da parte de iluminação, tudo que é necessário, eles acompanham. Vocês estão vendo aí a menina usando a minha serra. Geralmente sou eu que serro, eu não deixo eles serrarem, a não ser que eles insistam muito.
porque a gente tem que ter todo esse cuidado, mas, na realidade, eles ficam empolgados demais e eles querem participar. Aqui também são as maquetes digitais em 3D, né, que a gente também tenta, nós temos vários aplicativos agora que desenvolvem esse tipo de maquete 3D, que ajuda muito a ter uma noção de como o espaço, como aqueles elementos vão se sustentar no espaço. E aqui eu trouxe alguns pedaços, né, algumas imagens das exposições, onde a gente utiliza os recursos de luz, como naquela religária, na Árvore dos Desejos. Aqui embaixo a gente pode ver a parte o uso das letras, né? Letras que vão resumir. Aqui a questão espacial, como dividir ambientes de uma maneira criativa. Esse aqui vocês devem, quem é da Unirio deve conhecer, esse é o espaço cultural do CCH, que alguns chamam de aquário, porque é envidraçado e que fica no térreo. Então, todos esses painéis de MDF foram produzidos por alunos. Teve uma turma que produziu mais, atualmente a gente produz alguns de reposição. Tivemos uma grande ajuda técnica do departamento de cenografia do teatro, do curso de teatro, que foi até lá e nos explicou como montar um painel, porque tem os seus segredos, como tudo mais, eles são experts nisso. Então, o Alexandre, na época, ele, que era o técnico de cenografia, foi lá e explicou, e a partir daí nós construímos os nossos painéis e todos os elementos, os tabuleiros pequenos, os queijos, os suportes para apoio, é tudo construído pelos alunos. É interessante que, lógico que eles não vão executar isso nos museus, mas é tão interessante quando um aluno liga, como uma ex-aluna ligou de Barretos, dizendo que lá dinheiro não era problema, ela só estava querendo saber algumas indicações, porque o prefeito pediu, ela ia montar o museu da cidade e ela estava seguríssima, sabendo exatamente quantos painéis ela ia fazer. Então, toda essa prática é muito importante nessa situação, né? Então, ela sabe exatamente o que pedir, o que encomendar, a espessura da madeira e tipo de lâmpada. Isso tudo dá uma segurança muito grande na hora de um museólogo ou o museólogo se relacionar com o arquiteto ou as pessoas que às vezes trazem o projeto para ser montado. Eles são muito criativos, a gente sempre procura estimular muito, então tem sempre alguma instalação que eles imaginam que é uma peça plástica de valor artístico e muito comunicativo, né, nesse ponto. Essa foi sobre o subúrbio, então eles tiveram a ideia de fazer marmitas, que é um elemento muito comum, e colocar as imagens em cima das marmitas, falando do comércio de comida no subúrbio. Foi uma exposição muito interessante, é sempre muito curioso perceber como eles se descobrem na criatividade, às vezes na habilidade, e dizem assim, eu não sabia que eu ia dar conta de fazer. Isso é muito interessante, né? Porque é uma descoberta profissional, de capacidade pessoal, de segurança que eles têm, né? Porque depois da exposição do 7º período, vem a monografia. O TCC é um exercício muito solitário. Então, é na exposição que você tem aquele fechamento daquele grupo e eu acho que esse relacionamento é muito importante. Trabalhar em grupo não é fácil, ainda mais sob tensão.
Nós temos, na abertura das exposições curriculares, nós temos que eu chamo de evento dentro do evento, que é um seminário feito sobre o tema da exposição. Então, nessa parte aqui, foi sobre o Museu Nacional, a exposição sobre o Museu Nacional. Teve assim, uma adesão incrível, todos estavam muito sensíveis ao incêndio ainda. A gente sempre chama pessoas do meio, especialistas, e nós tivemos pessoas assim importantíssimas para o museu, e muitas pessoas choravam os depoimentos. Foi muito interessante. Quando termina, depois das perguntas, dos debates, todos vão para a abertura da exposição. Então, às vezes tem um coquetelzinho que os próprios alunos organizam. Então, é um evento assim de grande força dentro da universidade, já se tornou uma tradição. E aqui embaixo a gente tem, foi sobre Feira Livre. E eles resolveram, ao invés de colocar flores, o professor Ivan perguntou: quer que eu compre um ramalhete de flores? Que o professor Ivan sempre ajuda. Se não, a gente vai fazer uma instalação que lembre a Feira Livre. Então, foi convidada uma professora de São Paulo, que tem um livro específico sobre Feira Livre, e a gente tem o professor Anaildo aqui, né? Então, é sempre muito interessante a professora Júlia, que fica à frente desse seminário, que debate temas muito atuais. Quando teve uma exposição sobre a mulher, foi muito interessante, foi uma advogada da Unirio, especializada em separações. Então, é sempre um momento onde você aprofunda mais o tema, que você vai ver. Aqui são partes, né, da exposição, a liberdade de ser, diversidade de gênero. A gente procura trabalhar com os elementos que se utilizam nos museus. Vocês estão vendo aqui, a gente tem essas letrinhas, chama recorte eletrônico, aplicadas diretamente sobre a parede. Então, procura-se dar a mesma visão e experiência que eles vão ter quando eles forem realmente trabalhar no museu. A gente também tem a parte educativa, que é uma outra disciplina, Museologia e Comunicação 6. Nós trabalhamos juntos com a professora Andréa Costa. E nas exposições, que ficam 2 semanas abertas ao público, e cada exposição tem em torno de entre 900 e 1.200 visitantes em 2 semanas. E sempre a visitação de estudantes. Quando a gente consegue, a gente pede um ônibus da Unirio para buscar esses estudantes com as professoras. E trabalhamos também uma vez com o Gafreguin, que tem um projeto de extensão da terceira idade, e elas todas foram, participaram, cantaram. Geralmente são os alunos da escola do curso fundamental e curso médio, que são convidados. E é interessante que também há um projeto, o projeto Design de Exposições, que é o que eu coordeno. A gente faz um trabalho ligado ao público, voltado para o ambiente da exposição, como ele se sentiu acolhido, como ele percebeu. E é interessante a gente perceber que, às vezes, o que você acha que eles vão sentir, eles sentem outras coisas. Isso ajuda muito aos alunos, que eles fazem depois a estatística dentro do projeto e tudo, e ver em que a gente precisa mudar, o que deu certo e que precisa continuar e aprofundar. Então, esse ano nós estamos fazendo, já serão 40 anos de exposições curriculares, são 73 exposições até hoje, desde a primeira de 1978 até a última. Depois de 2015, houve a inclusão do
turno noturno na museologia, então há também as exposições que são realizadas pelo turno noturno. E eu vou passar aqui rapidinho são todas as exposições desde 1978 no local. A gente tem essas 3 primeiras ainda no Museu Histórico, depois essas outras já na Unirio. E essas são as que eu passei a coordenar a partir de 2009, 2001, e são os temas mais variados. É muito interessante a gente perceber. Aqui nós temos os cartazes. Outra coisa interessante é que eles produzem toda a parte de arte para a comunicação da divulgação. Então, eles fazem cartazes, banners e as filipetas, que são aquelas... Não são folders, são papéis simples que ficam mais baratos para divulgação em várias universidades, em várias outras instituições. Então, você tem aí os mais variados temas. Essa é 2008-2. E os últimos, do Museu Nacional, e o que foi de 2019, né? Eu quero botar o meu bloco na rua, que foi sobre blocos, a história dos blocos e a importância deles, o ressurgimento deles no Rio de Janeiro. Uma coisa impensável agora, né? Que estamos todos recolhidos em... E a nossa próxima exposição, que ainda estamos sem saber dos desdobramentos, ela seria para ser inaugurada em final de maio, no primeiro semestre. Vamos ver se será no segundo semestre ou no primeiro semestre, vamos ver. Mas o que eu acho mais assim, importante, e dentro dessa prática acadêmica, é a tentativa de estruturação de conteúdos complexos. São 2 semestres, sendo que no segundo semestre são 90 horas, porque montamos a exposição até tarde, sábado e domingo, porque são 2 semanas para colocar tudo. Ainda tem toda aquela parte burocrática envolvida para conseguir o material. Nós temos 15 cursos de museologia, 15 escolas de museologia no Brasil, 15 cursos. E muitas delas também fazem as exposições curriculares. Então, a gente sente que a exposição curricular ela é uma demanda dos próprios alunos, faz parte do currículo, mas é uma demanda dos próprios alunos, porque eles sentem que é ali na prática que eles conseguem se ver como profissionais da área, né? Independentemente de todas as outras áreas em que eles atuam, né? Dentro da museografia, porque a museografia, o termo museografia é mais antigo do que o termo museologia. A museografia é a prática do museu, enquanto museologia é a ciência que reflete sobre os museus. Mas acabou que esse termo museografia ficou muito vinculado às exposições. Então, quando a gente fala museografia, a gente pensa logo num projeto de exposição. E eu amo fazer o que eu faço. Eu acho que a criatividade é uma coisa muito estimulante, tanto para quem trabalha nela quanto para quem assiste o produto, né? E eu acho que a minha luta sempre foi por não deixar a exposição não acontecer, né? Às vezes a gente tem esses problemas. O curso noturno, o turno da noite, ele já fez exposições digitais, acho que foram 2, porque não conseguiram. São pessoas que trabalham fora,
e o curso vai até 10 da noite, então a gente entende, né? Essa dificuldade não é fácil, não é uma coisa fácil. Mas o espaço real sempre é um local de encontro, um local de ver o ambiente, sentir a pulsação das imagens, das cores. Nós também sempre temos mídias digitais dentro do espaço, 1, 2 ou 3 vídeos ou projeções, que é uma demanda crescente dentro dos museus, então eles preparam todos esses vídeos, material, colocam legenda. Então, é um trabalho muito interessante, muito gratificante para todos, ainda que estressante. E é isso. Eu espero que vocês possam assistir a próxima, que ainda não tem título, mas deve ser sobre processos de conservação, ecologia, alguma coisa nesse nível. Nós estávamos já prontos para definir quando entramos em quarentena. Então, quero agradecer mais uma vez ao professor Anderson por essa oportunidade para divulgar um pouco o trabalho do projeto de pesquisa, que é um projeto que ele passa nas 3 linhas, né? Tanto na extensão, pelo público externo que ele busca, quanto na graduação, porque faz parte da formação dos alunos, e quanto na pós-graduação, porque ajuda a refletir sobre esses espaços e sobre as novas demandas dessa museologia que se apresenta aí no futuro, mais tecnológica, mais espetacular. Obrigada, Anderson. Obrigada a todos que assistiram. Doutora Helena, queria primeiro agradecer a disponibilidade e parabenizar não só pela apresentação, mas todo o grupo aí pelo trabalho que vocês vêm realizando junto a essas exposições curriculares.